O nosso assunto agora são o capacitor e o indutor, principalmente esses dois elementos aí, nesse regime transiente do circuito CC. Por que após a abertura ou fechamento da chave? Porque é exatamente o fato de você abrir ou fechar uma chave, na maioria das vezes, que vai provocar esse transiente. Se o circuito está com a chave aberta, então ele já está no regime permanente com aquela chave aberta. Aí você vai lá e fecha a chave. E aí você muda o estado do circuito, provocando então esse regime transiente. Esse regime transiente ele é modelado por equações diferenciais. Equações diferenciais são equações que envolvem derivada. Derivada que é um conceito do cálculo, né? Do cálculo integral, do cálculo diferencial, na verdade, para ser mais exato. Então é uma matemática de curso superior. E essas equações diferenciais elas têm a ver com as variações. E então aqui embaixo essa figura está mostrando exatamente isso. Você tem aqui um capacitor e o que está sendo ilustrado aqui é que a corrente que vai atravessar esse capacitor ela é igual ao valor da capacitância vezes a variação da tensão. Isto é, só vai ter corrente fluindo pelo capacitor se houver variação de tensão. Então, se você tiver um capacitor carregando ou descarregando, aí você vai ter corrente através dele. Porque enquanto ele estiver carregando ou descarregando, a tensão nos terminais desse capacitor vai variar até chegar num valor final que não varia mais. Então, essa é exatamente a ideia do transiente. Você está carregando ou descarregando o capacitor, fazendo variar a tensão, provocando então uma corrente através dele. Já o indutor, o que aparece no indutor é uma tensão nos terminais dele, quando a corrente que o atravessa está variando. Então, se a corrente em um indutor não varia, não tem tensão nos terminais dele. É como se os terminais dele estivessem em curto. Na verdade, eles vão estar em curto. Você pode considerar o indutor como um curto-circuito quando a corrente que atravessa esse indutor não varia. Então, veja, não quer dizer que não tem corrente atravessando o indutor, mas só o fato dessa corrente não variar faz com que o indutor se comporte como um curto-circuito, certo? E a tensão que aparece nos terminais do indutor é igual ao valor da indutância vezes essa variação de corrente dI dt. Lembrando que a gente usa essa letra D quando a variação é instantânea. Isso aqui seria o mesmo de escrever variação de corrente, ΔI, sobre variação do tempo, só que num valor instantâneo. Daí a gente usar D, que é o conceito de derivada, ok? Por isso que eu já coloquei essas duas figuras que tem essa chave aqui que pode comutar entre esses dois terminais, e isso aqui são figuras muito comuns em prova de concurso, por isso que eu já aproveitei esse assunto para colocar isso daqui. Imagine que essa chave está nessa posição mostrada aqui na figura. Nesse caso, se o capacitor estivesse inicialmente com carga e você coloca a chave nessa posição, o que vai acontecer aqui é que esse capacitor vai começar a descarregar, e essa energia que ele está descarregando, porque o fato dele fazer uma corrente circular nesse circuito, essa corrente, quando passar no resistor, vai haver uma dissipação de energia. Então essa energia vai sendo dissipada até que ela é completamente dissipada e o circuito cessa, a corrente cessa, o capacitor foi completamente descarregado. Então ele já atingiu o quê? Um estado estacionário, ele já atingiu um regime permanente, que seria aí no caso zero, corrente zero, e a tensão nos terminais do capacitor também seria zero, porque ele está completamente descarregado. Aí o fato de você pegar essa chave e ligar aqui na fonte vai mudar o estado. Quando você fizer isso, vai aparecer uma tensão nos terminais do capacitor, que a gente pode calcular facilmente com divisor de tensão, porque vai haver uma queda de potencial aqui nos terminais do resistor, e o restante dessa queda vai aparecer nos terminais do capacitor. E aí você vai ter então um regime transiente, que o capacitor vai sendo carregado com o tempo. SES Gran Rio para Petrobras. O circuito acima representa um transitório RC, no qual a chave S é fechada em t igual a 0 segundos. E nesse instante o capacitor encontra-se descarregado. Decorrido o tempo maior que 20 constantes de tempo do circuito, a corrente ICT em amperes e a tensão VC em volts no capacitor serão respectivamente. Então, quando diz aqui 20 constantes de tempo,
está dizendo que está em regime permanente, né? Que a gente considera a partir de 5 constantes de tempo. Então, em regime permanente, quanto que vale a corrente no capacitor? Estava inicialmente descarregado e aí fechou a chave. Depois que carregar, atingiu o regime permanente, a corrente vai ser quanto? 0. E a tensão nos terminais vai ser igual à tensão no divisor de tensão aqui que a gente deveria considerar, né? Então, só de ser 0 e a tensão ser diferente de 0, eu já teria a resposta, né? Porque nessa ordem ele perguntou a corrente, então a corrente é 0, e a tensão em volts não pode ser 0, então tem que ser a letra A. Está dizendo que a tensão é 5 volts. O que faz muito sentido, porque se a corrente é 0, então não há queda de tensão aqui nos terminais do resistor. Portanto, a tensão no capacitor tem que ser 5 volts. Ou seja, toda a tensão que havia na fonte foi passada para o capacitor quando ele se carrega completamente. Então, se você abrir a chave aqui de novo e vier com o multímetro aqui, né, com voltímetro, ele vai ler 5 volts. É exatamente isso.